Clara é psicóloga, psicodramatista, terapeuta em MDR, Life Coaching e Mentor Coaching, e também é autora dos livros Da Água para o Vinho, O Despertar da Delicadeza, Se a Vida Te Der um Limão e A Paz do Eu. E você que está assistindo a palestra de hoje, fique ligado, pois ao fim da apresentação iremos sortear 2 livros da nossa palestrante, A Paz do Eu e Se a Vida Te Der um Limão. Participe, interaja e encaminhe a sua pergunta, que no final vamos revelar os ganhadores. Clara, seja bem-vinda e uma ótima palestra. Obrigada, Sérgio. Bom, nós vamos conversar um pouco hoje sobre expansão da consciência. É um nome meio complicado, mas você vai perceber que é muito simples. Primeira coisa que nós devemos pensar, o quanto você usa da sua mente. Vocês sabiam que nós usamos muito pouco da mente? Que nós usamos a média de 30% da nossa capacidade mental? E que se nós aprendêssemos a usar pelo menos 70%, a tua vida seria transformada? Às vezes a gente não para para pensar nisso, pensa que é uma utopia, mas isso é uma realidade. E nessa palestra você vai aprender um pouco a identificar, primeiro, como é que você conhece, se você de verdade conhece a sua mente, se você sabe o que passa na sua mente, quais são os pensamentos recorrentes. Nós temos muitos pensamentos negativos e nós temos uma dificuldade muito grande de transformar o pensamento negativo num pensamento positivo. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então, nós viemos, você sabe que todo ser humano, ele é um ser social. Vocês sabiam que a criança, ele é o único ser que quando nasce, se um bebezinho nasce, você abandona ele, ele morre? A criança, o bebê, ele precisa do outro para sobreviver. Um cachorrinho, se você deixa, ele vai e sobrevive. A vaca, se ela nasce lá, o bezerrinho, ele já sai todo capengando, não é? Vai lá, come o capim e sobrevive. O ser humano não. O ser humano, ele precisa do outro. Ele precisa do outro para a sua sobrevivência. Então, nós somos o quê? Seres sociáveis. E quem é que de verdade nos comanda? É a nossa sociedade. A sociedade diz e nós executamos. Então, a sociedade diz que nós temos que crescer, ficar adolescente, jovem, formar, namorar, ficar noivo, casar e ter filhos, não é assim? A maioria. E aí nós vamos, de uma forma meio robotizada, construindo, reproduzindo aquilo que a sociedade nos determina. Só que sem um nível de consciência verdadeiro sobre o que é que de verdade eu quero. Eu quero construir isso ou não? Eu quero ser um bom empresário? Eu quero realmente trabalhar como empresário? Muitas pessoas não querem, mas ela não sabe, como ela não tem a consciência dela expandida, ela faz aquilo que a sociedade determina, porque ela não tem dentro dela nenhuma referência do que ela de verdade quer. Por quê que isso acontece? Porque nós estamos muito conectados com o externo. Você está sempre olhando para fora. E você não aprendeu a olhar para dentro. Porque você não aprendeu a identificar de verdade como é que a sua mente funciona. E aí o que acontece? A gente tem uma situação, quando você vai fazendo aquilo que a sociedade determina de uma forma mecânica, você começa a ter mal-estar. Porque não é o que de verdade você quer. Não é o que de verdade a sua essência vibra. É aquilo que está sendo determinado por uma sociedade. E você está inconscientemente reproduzindo aquilo. E a sensação é, tem que ter alguma coisa a mais nessa vida. Às vezes tem pessoas que o coração acelera, acorda de manhã, tem que ir para o trabalho. Meu Deus, que horror! Segunda-feira, o pior dia da minha vida. Por que segunda-feira é o pior dia da sua vida? Ah, porque você tem que acordar e ir para o trabalho, aguentar um chefe que você odeia, fazer tudo o que você não gosta, esperar 7 horas da noite para voltar para casa um caco, arrasado. Não é assim? E aí você fala, mas eu não tenho outra alternativa, eu preciso de dinheiro para sobreviver. Você tem. Você precisa conhecer melhor a sua essência. Você precisa olhar. Lembra que eu te falei que você só usa 30% da sua capacidade mental? Então, se você usa só 30% da capacidade, você está assim. E aí o que acontece? Quando você sente isso, que às vezes você tem até
taquicardia, porque você tem que ir para um trabalho que você não gosta, fazer aquilo que você odeia, dia após dia, semana após semana, anos após ano. Você fala, não, eu tenho que mudar isso de alguma forma, porque a minha vida está muito ruim, eu estou muito infeliz. E aí você tenta mudar o que? O externo. Seu cabelo está preto, você pinta de branco, de vermelho, de amarelo, de azul, né? Agora tem até cabelo lilás. Porque você precisa desesperadamente mudar alguma coisa que está ruim aqui dentro. Só que você não tem a consciência, então você tenta mudar o externo. Muda fisicamente, né? Quanta coisa se faz hoje, se coloca peito, se coloca bunda, se coloca isso, se coloca aquilo. Por quê? Porque você está insatisfeito com você mesmo. Então você fica buscando no externo. E quando você faz isso e essa coisa está te incomodando muito, você perde um pouco a referência, né? Quando você começa a ser aquela pessoa expressada, que você fica indignado com o mendigo, fica indignado com o vizinho da sua casa que grita ou que escuta música sertaneja direto ou que chega buzinando, não é assim? Se identificou em algum lugar? E aí nós temos uma discussão que eu gostaria de ver. O que você faz quando você está numa situação dessa? Você fica zangado igual esse bebê aí, faz um bico, uma cara franzida, Ou você para olhar, meu Deus, o que é que está me incomodando? Por que a minha vida está tão difícil? Por que está tudo errado comigo? Mas não, nós continuamos nos separando. Até que em algum momento percebemos que nós estamos repetindo os mesmos padrões. Você quer ver uma história de padrão? Imagina você que é filho, por exemplo, de o pai e a mãe, o seu pai e sua mãe. Você, desde criança, você vê o seu pai batendo na sua mãe. E aí você sofre, porque você é criança, porque você depende dos pais e você não tem o que fazer. Aí você fala, quando eu crescer, eu vou me casar com uma pessoa e vou sair rapidinho dessa casa, porque eu não aguento mais o meu pai batendo na minha mãe. Você sabe o que você faz? Você se casa com uma pessoa igual ao seu pai. Uma pessoa que também vai te bater. Aí você fala, mas como? Se eu sofri a vida inteira quando criança, vendo meu pai bater na minha mãe, você acha que eu vou querer um homem que me bata? Você vai querer um homem que te bata, porque isso está no teu registro, no teu inconsciente. E nós temos uma tendência a repetir padrões. Nós não sabemos ir lá e cortar esses padrões, você fica repetindo ele. Porque nós percebemos que temos que provar algo diferente, só que nós não temos uma consciência. Como é que se prova? Como é que se faz? Onde que está a saída disso? Como é que se muda esse padrão? Nós nunca estamos satisfeitos. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para dentro. Se você está sempre olhando para fora, para o externo, você nunca vai achar a saída. Por que você não vai achar? Porque a saída, ela não está lá fora. A saída sua, ela está aqui dentro, na expansão da sua consciência. Olhar para a sua consciência e identificar. E é muito difícil. Porque quando acontece algo muito difícil na sua vida, você começa a pensar que é melhor, pois que isso te leva a encontrar você mesmo. Aí você fala, mas isso pode? Isso pode. A expansão da consciência, ela nos mostra que às vezes acontece uma coisa na tua vida que você acha que foi a pior coisa que te aconteceu, mas na verdade não foi. Foi a melhor coisa, porque te levou a parar para refletir que você estava levando uma vida robotizada. E agora, quando isso acontece, é para você repensar, é para você perceber que tipo de padrão que eu estou reproduzindo na minha vida e como é que eu mudo esse padrão. Começamos a encontrar dentro de nós algo mais seguro. Porque se lá fora está ruim, nós buscamos. Tem que ter uma outra saída? Tem, está dentro. E quando você entra nesse lugar, você encontra uma pérola, que é o amor incondicional. Que é o amor por você. A grande referência da expansão da consciência é você identificar que a primeira coisa que você tem que ter é amor por você. Se você não tem amor por você, você está enganado quando você diz que você ama o outro. Você não ama. Por quê? Se eu me amo, eu dou conta de amar o outro. Se eu não me amo, eu não dou conta. Eu vou ter posse pelo outro, eu vou ter possessão,
eu vou ter ciúme, eu vou dar o poder da minha vida para o outro. Porque você não tem um amor incondicional, você não ama a você mesmo. Então a referência não está no externo, ela está dentro de você. A primeira pergunta que você tem que fazer agora aí, assistindo essa palestra, é: eu me amo? Pensa nisso. Quando nós começamos a entrar em contato com este lugar, com esse grande tesouro, você começa a se curar e você começa a parar de repetir os padrões. Este lugar tranquilo e doce é onde sentimos alegria e também a fonte de nossa sabedoria interna. Porque você chegou lá nesse lugar, que é o amor por você mesmo. E que quando você ama, como você se descobre, nossa, eu sou maravilhoso, né, eu me amo, você começa a mudar a sua energia. E aí você começa a ser uma pessoa olhada pelas outras. As pessoas chegam e falam: deixa eu ficar um pouco perto de você, para sentir um pouco a sua alegria, para sentir um pouco a sua paz, o seu bem-estar. Mas não é lá fora, gente, é dentro, é aqui. Prestem bem atenção. E esse lugar, quando você começa a se conectar com esse lugar, você começa a descobrir que todos somos um, que eu sou você que está aqui me assistindo a palestra e você sou eu que está aí me ouvindo. Nós somos todos um. Nós estamos todos conectados. Expansão da consciência. Nós somos uma grande consciência. O que nós não temos, o que muitas pessoas não têm, é a consciência desta grande consciência. E hoje em dia, a vida ela se move num ritmo muito violento. Você percebe que o tempo passa muito rápido. Nós falamos: meu Deus, mas já passou o ano, já terminou o ano. Já estamos próximo do Natal novamente. Parece que o Natal foi ontem, não é assim? Pois é. A vida, ela está passando muito rápido. Aquele tempo que antes era demorado, os anos pareciam que eram arrastados, a gente fazia milhões de coisas, hoje não. O tempo encurtou, porque hoje a tecnologia, ela também interfere na nossa consciência. Hoje o mundo, ele é conectado. Hoje nós estamos aqui, estamos conectados com o outro lado do mundo. É simultâneo. Está tudo conectado. E o meu inconsciente está conectado com o seu. E todos os inconscientes estão conectados. Então, tudo mudou. Essa consciência mudou. A consciência planetária mudou. O nosso planeta, hoje, ele está num processo de transformação. O nosso planeta, com os tsunamis, maremotos, terremotos que nós temos em uma frequência muito grande, mudou também a nossa frequência e mudou a nossa consciência. Porque nós paramos para pensar e para perceber que tem alguma coisa esquisita. Não é assim que você pensa? Pô, tem algo esquisito. Eu não sei direito o que é. Começa a pensar em expandir sua consciência. Nós temos que ir para dentro para encontrar o que realmente estamos buscando. Porque quando você vai para dentro para encontrar o que você está buscando, você vai chegar num lugar que a gente chama de paz. E como é que você faz para ir para esse lugar? Se conectar com amor. Mas não é com amor pelo outro. Ah, eu amo meu namorado, eu amo meu marido, eu amo meu filho. Não. Primeira referência é o amor por você. Você tem amor por você? Importante. Se você não tem amor por você, tudo que você está fazendo está errado. Você está se enganando. A energia ilimitada é que nos conecta com a totalidade. Porque se todos somos um, se eu sou você e você sou eu, e se eu me amo e você se ama, nós estamos conectados com o amor e nós podemos construir alguma coisa melhor. Agora, se eu não me amo, se você não se ama, nós também vamos construir uma coisa terrível. A violência, por exemplo. Vocês sabiam que se você sai da sua casa de manhã dizendo: ah, a minha cidade está horrível, hoje a cidade só tem assalto, só tem ladrão, só tem gente que rouba. Se você fizer isso quando você sai de casa para o seu trabalho, você tem 99% de probabilidade de ser assaltado. Porque você se conectou com o inconsciente do cara que está a fim de assaltar. Porque algum cara acordou também e falou: oba, hoje eu vou fazer um assalto. E ele se conecta com o seu inconsciente. Então, tudo aquilo que você quer fazer, você pensa duas vezes, né? Porque você está criando o seu mundo.
uma das coisas que eu digo é vigie o seu pensamento. Preste atenção naquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa acontece. O nosso pensamento, ele se materializa. Então, é muito importante você prestar atenção. E a forma de fazer isso e curar é voltar à nossa verdade, que é o amor incondicional, o amor por você, o amor dentro de você. E que quando você conecta com isso, você vai ter a abundância. As pessoas, hoje em dia se fala muito do segredo, a chave do sucesso, né? Mentes milionárias, abundância, fartura, tudo isso está no universo, tudo isso está na nossa consciência. Se você hoje vive uma situação precária na sua vida, não é que o mundo foi contra você, que Deus foi contra você. É porque você não está conectado com o amor por você. Você não acredita em você. E aí, meu amigo, se você não acredita em você, ninguém vai acreditar em você. Eu estava atendendo uma pessoa na Bahia, semana passada, uma mãe chegou e disse assim: a minha filha é uma falsa, a minha filha é uma mentirosa, a minha filha me engana. Ela falou tão mal daquela filha dela que eu comecei a passar mal. Eu falei, escuta, se você, que é mãe desta filha, que colocou ela no mundo, que gerou ela dentro do seu ventre, pensa isso dela, o que você acha que a sociedade vai pensar? Aí ela se tocou, começou a chorar, desesperada, porque ela percebeu. Se a mãe, que é a mãe que te coloca no mundo, fala que você é tudo isso, você acha que a sociedade vai ser bondosa? Não vai. É consciência. Porque conscientemente essa mãe está mandando essa energia negativa para essa filha, que está se conectando com outras energias, com outros pensamentos. E ela vai se juntar com outras pessoas que pensam dessa forma. Tudo é consciência. A transformação futura não é importante. O importante é o que estamos escolhendo neste momento. Uma coisa que é muito importante é a gente aprender a viver o aqui e agora. Eu digo para as pessoas, você sempre está ou no futuro ou no passado. Você nunca está aqui agora. E a única coisa que existe de fato é o presente. O que existe de fato agora é que eu estou aqui dando essa palestra para você e você está aí sentado ouvindo. Isso é fato, isso é verdade, isso existe. Agora, o que eu vivi ontem, o que você viveu ontem, faz parte do passado. E o que eu vou viver amanhã não pertence nem a mim nem a você. Então, quando você traz para a tua consciência que o que de verdade acontece, o que é o aqui e agora, que nós precisamos aprender a nos conectar com aqui e agora, e tem mais um macete. Uma coisa que é importante é você viver 100% o seu aqui e agora. Você sabe como que é viver o 100%? É assim, eu estou aqui agora dando a palestra para você. Eu estou 100% conectada com você. Isso é viver 100%. Você está, por exemplo, num cinema assistindo um filme. Você tem que estar 100% conectado com aquele filme que você está assistindo. Você está em casa, almoçando com seus filhos. Fique 100% conectada no almoço, veja o que você está comendo, escuta o que seus filhos estão falando. Não fica pensando, e o meu trabalho, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã. O ontem já foi. E o amanhã vai vir ainda. E o futuro não nos pertence. O que de verdade nos pertence é o aqui e agora. Então, faça o seu aqui e agora 100% consciente. Se conscientiza até com uma comida que você vai se alimentar naquele momento. 100% de consciência. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. E aqui tem umas perguntas que eu vou fazer para vocês, se vocês puderem anotar, para depois a gente estar discutindo. O que você está escolhendo para a sua vida? Você está escolhendo amor? Ou você está escolhendo dificuldades, tristeza? Porque a gente carrega isso, a gente escolhe. Se a tua vida está ruim, você pode ter certeza que a escolha é sua. As pessoas falam, nossa, Deus vai me castigar. Deus não castiga, Deus é amor. A essência pura do amor é Deus. E Deus deu para o ser humano o livre-arbítrio.
Se você tem o livre-arbítrio, você tem duas possibilidades nessa vida. Primeira, de ser feliz. Segunda, de ser infeliz. A escolha é sua. Ninguém vai escolher por você, porque a vida, ela é sua, ela só pertence a você, ela não pertence a mais ninguém. Então você tem que fazer dela o melhor. Você tem que viver a sua vida da melhor maneira possível, conectado aonde? No amor por você. Segunda pergunta, eu estou escolhendo ser responsável? Sabe por quê? Nós temos uma tendência de falar que a culpa é do outro, a culpa é do meu marido que me deixou, a culpa é do meu filho que não sei o quê, a culpa é disso, a culpa é do meu chefe que é ruim, não é assim? Você sempre está colocando a responsabilidade no outro, porque você fica sempre no externo. E, gente, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. Porque a responsabilidade, ela é sua. A responsabilidade pela sua vida e por tudo que está acontecendo de bom na sua vida é sua responsabilidade. E tudo que está acontecendo de ruim na sua vida neste momento também é sua responsabilidade. Então, tenta responder essa pergunta. Terceira, eu estou escolhendo mudar a minha vida? Porque às vezes as pessoas vivem coisas tão terríveis e elas não querem mudar. Elas preferem morrer do que mudar. Tem muita gente que prefere isso, morrer do que mudar. Quarta pergunta. Eu estou colocando o amor incondicional em primeiro lugar e confiando? O amor incondicional, o amor por você. Pense nisso. Se você está colocando o amor sempre na mão do outro, do meu filho, do meu marido, do meu não sei o quê, do meu namorado, do meu noivo, do pastor da igreja, do padre, alguma coisa está esquisita dentro de você. Né? Então é muito importante que você pare para pensar sobre isso. Né? E à medida que você vai respondendo essas perguntas, você vai começar a olhar para dentro de você e perceber, eu estou mais vivendo externo ou estou vivendo interno? Quinta pergunta. Quando vejo a insegurança externa, estou cultivando a segurança interna? Quando você vê essa segurança externa, você vai, à medida que você olha para ela, você vai conseguir transformar o seu interno. Tenta responder essa pergunta também. A sexta pergunta. Eu estou evoluindo ou eu estou me isolando em mais medo? Lembra quando eu disse agora há pouco que você acordar de manhã e com medo de ser assaltado, que a probabilidade de você ser assaltado é muito grande? Que quem determina as coisas é você, é a sua mente? Vigie os seus pensamentos, porque tudo que você fala se materializa, tanto para o bem quanto para o mal. E tem muitas pessoas que vivem com medo, medo de tudo. Uma das doenças mais comuns hoje é a síndrome do pânico. Síndrome do pânico é a doença do momento. Então, preste atenção também nisso. E quando você vai para dentro, você vai começar a encontrar as respostas. Você encontrará o guru dentro de você e assumirá as suas responsabilidades. Precisamos aprender a assumir as responsabilidades pela nossa vida. Sempre queremos que alguém nos conserte. E não acreditamos que tudo está dentro de nós, inclusive o conserto. Perceberam? O conserto não está fora, o conserto está aqui dentro. À medida que você aprender a se consertar, quanta coisa bacana vai acontecer na sua vida? Temos que ir profundo, explorar mesmo. Você precisa explorar esse grande tesouro que é a sua mente. E que você não usa quase nada dela. Comece a usar. E a coisa mais excitante, a única terra que precisa ser descoberta é a sua terra interna. É o seu mundo interior. Entre para dentro de você e faça essa viagem, que você vai ver que conexões você vai fazer e você vai perceber o quanto a tua consciência vai ser expandida. Quando você começar a descobrir a si mesmo, ficará assombrado com o incrível que você faz, você vai perceber o quanto você é corajoso com as escolhas que você faz. E o quanto isso é importante.
Deu para entender mais ou menos um pouquinho sobre essa questão da expansão da consciência? E que às vezes o nome nos assusta, expansão da consciência, e aí você percebe que na verdade, expandir a consciência nada mais é do que aprender a olhar para dentro. Olhar para dentro de você, perguntar para você, como está a minha vida hoje? Por que eu estou com tantas dificuldades financeiras, emocionais, profissionais? E aí você vai perceber que a dificuldade, ela não está lá fora. A dificuldade, ela está aqui dentro de você. E aí é o momento de você começar a chegar nesse grande lugar e descobrir esta terra, este grande tesouro que é dentro de você. Obrigado, Clara. Obrigada, muito obrigado pela Sérgio. sua palestra. Temos várias dúvidas, várias perguntas. Sim. E eu gostaria de começar com a pergunta de Milan, de São Paulo. O que determina a personalidade das pessoas? Há como mudá-la com o decorrer da vida? De que modo? A personalidade, como eu disse para vocês, nós somos seres sociais, né? Então, muito da tua personalidade, às vezes, depende da família que você vem, né? Então, à medida que você vem dentro daquela família, você é moldado por aquela família, e às vezes você vai criando uma personalidade que de verdade não é a sua, não é a tua essência verdadeira, é uma personalidade moldada. Quando você entra em contato com a tua essência, você vai descobrir que às vezes a tua personalidade não é nada daquilo. Às vezes você é um cara grosseirão, nervoso, porque o seu pai era grosseiro, nervoso, porque o seu avô era grosseiro, nervoso, né? Você viu seu pai batendo no seu avô batendo no seu pai batendo em você, e você cria uma personalidade de raiva. E aí quando você começa a trabalhar e perceber que na verdade era só uma reprodução, que você está reproduzindo uma história do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e você fala, gente, eu não quero ser raivoso. E aí você entra em contato com esse tesouro e você vai perceber que você não é um cara raivoso. Mais uma pergunta de Graziella. Quais dicas importantes para uma pessoa que apresenta quadro de depressão? Como trabalhar o pensamento positivo para se ver livre deste problema? Graziella, vou te dar uma dica. Né? Se você tiver aí com papel e uma caneta, vou te passar um exercício agora. Porque o que é a depressão? Né? É uma tristeza profunda. Você não tem ânimo para sair, você só quer ficar dormindo, né? Você quer ficar na cama, coberta, não é assim? Você vai pegar um caderno e você vai fazer uma coluna, direita e esquerda. Faça um risco no meio. Na primeira coluna, você vai escrever tudo o que me desagrada na minha vida hoje. Na segunda coluna, tudo o que eu quero de bom para a minha vida hoje. E aí você coloca ali tudo que está ruim, sem medo de colocar. Né? Todas as suas dificuldades, a sua tristeza, a depressão, vai colocando, à medida que você vai colocando, você vai percebendo o tamanho da sua lista. Ela está imensa. E aí na outra coluna, aquilo que eu quero de bom para mim. E aí você vai perceber que aquilo que eu quero está muito distante do ruim, porque eu estou muito mais focada no ruim porque você está com depressão. Mas você tem a capacidade de transformar. Toda a cura, ela está dentro de você, ela não está fora. Leia 3 vezes tudo que está ruim na sua vida e aí faça uma determinação e vai para a coluna positiva e coloca tudo o que de verdade você é capaz de fazer para mudar. E você muda. Se você acreditar que você está usando muito pouco da sua mente e que você pode transformar, ninguém te segura. E olha, você não precisa de remédio. Basta você confiar, fazer o exercício que vai dar certo. Ok. Mais uma pergunta de Milan. Quais são as dicas aos ouvintes de como podem melhorar o seu lado psicoafetivo? Então, como é que você melhora o seu lado psicoafetivo? A primeira coisa é você perceber como está a sua vida hoje. A gente precisa aprender a olhar para dentro da gente e perceber que tudo aquilo que está ruim na minha vida não é responsabilidade do outro, é responsabilidade minha. Esse é o primeiro passo. Identificou que se está ruim é porque eu sou responsável, então eu sou responsável pela mudança, vocês concordam? Então qual é o meu papel? É mudar aquilo que está ruim. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo do dia a dia. Você pega o lixo, você não junta lixo em casa, faz comida, faz compra, tem a lixeira, você bota o lixo, não é?
E aí aquele lixo vai juntando. Chega à noite, você pega aquele lixo e vai colocar no lugar para o caminhão de lixo passar e levar. Ou não. Ou você deixa aquele lixo ali, ficando mal cheiroso e tal, no outro dia você acorda para tomar seu café da manhã, o lixo está ali. De quem é a responsabilidade? Por ter deixado o lixo ali ou por ter tirado o lixo dali? É sua. É a mesma coisa a nossa mente. Nós podemos limpar a nossa mente e tirar todos os entulhos, os lixos, ou podemos deixar os lixos lá dentro. A responsabilidade é sua, você que escolhe. Temos agora a pergunta de Melissa. A culpa é sempre minha? Sofro demais querendo resolver todos os problemas do mundo durante todo o tempo? Como limitar isso somente à minha vida? A culpa é sempre sua, pode ter certeza disso. Você é responsável pela sua vida, sempre. Você precisa sair do papel de vítima, assumir a responsabilidade. Outra coisa, o mundo está aí. Nós não podemos fazer tudo pelo mundo, você não pode sofrer o tempo inteiro pelo mundo. Porque se você sofrer o tempo todo pelo mundo, você vai adoecer e você não vai resolver o problema do mundo. Agora, se você ficar em paz no mundo, se você buscar a sua paz, se você meditar, se você caminhar no parque, se você abraçar uma árvore, se você sorrir para uma pessoa, se você não jogar lixo na rua, se você ajudar um cego a atravessar a rua, alguma coisa vai começar a mudar em você. E essa mudança, ela sempre vem de dentro. Se você está achando que está no externo, preste atenção nessa palestra de hoje e lembre, opa, não está lá fora, está aqui dentro, eu preciso expandir minha consciência, eu preciso ampliar a minha consciência para que eu possa de verdade entrar dentro e descobrir o tesouro que tem aqui dentro. Mais uma pergunta dessa participante que, olha, tá gostando mesmo da palestra, viu? Obrigada. De Milan. Ó, o que a modernidade, de um modo geral, provoca no ser interior das pessoas? Como lidar com isso? Bom, a modernidade, o que ela provocou, né? Vocês já ouviram aquele negócio que as pessoas dizem, eu tenho uma solidão profunda, eu estou no meio da multidão e me sinto só? Vocês conhecem isso aí, não conhecem? Conhece, né? Isso a modernidade nos trouxe, né? Nós temos uma superpopulação, as pessoas não têm mais tempo de se visitar, as pessoas, elas se relacionam já com medo de se relacionar. Eu digo nos meus livros, o que aconteceu com a humanidade que o homem perdeu, o homem tem medo do próprio homem. Como é que eu vou ter medo do homem, né? A nossa humanidade, ela está com medo da própria humanidade. Então, se o ser humano está com medo do homem, olha o que nós estamos construindo. Que lugar é esse que nós estamos construindo? E que lugar é este que nós vamos deixar para as futuras gerações? É uma coisa para se pensar. E mais uma pergunta de... Deixa eu ver aqui. Milan. Várias perguntas. Ela está gostando mesmo da palestra. Por que muitas pessoas, apesar de vasto conhecimento, não conseguem colocar em prática o que sabem na teoria sobre o seu interior? Bom, isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, são com os grandes empresários, né? Pessoas que têm muito poder na mão, ganham muito dinheiro. Eles param, como eles vivem muito externo, o poder, o político também é assim, né? O político, ele vai e promete isso, promete aquilo, lá. E aí quando ele chega lá no poder, meu Deus do céu, é dinheiro daqui, é dinheiro na cueca, é dinheiro não sei aonde, é dinheiro na pasta, não é desse jeito? Ele vai sendo corrompido. Por que ele vai sendo corrompido e por que ele se corrompe? Porque ele está ligado no externo. Porque ele não olha para dentro dele. Porque todas as vezes que nós estamos no externo, nós não conseguimos evoluir. Porque a evolução, ela não está lá fora, ela está aqui dentro. E aí eu falo para as pessoas, tudo bem, você construiu esses dias mesmo. Conheci uma pessoa que ela construiu um império de dinheiro. Às custas de dores de muitas pessoas. Muita gente, ele foi um grande agiota e as pessoas iam lá, pediam dinheiro emprestado e daí não conseguiam pagar. Não tem problema, me dá seu carro, me dá sua casa, me dá seu isso, me dá seu aquilo. E ele foi criando aquele império em cima de dores, porque que coisa mais difícil do que cair na mão de um agiota, né? Porque a pessoa, quando ela vai, que ela cai lá, é porque ela está em desespero. E aí, quando ela vai recuperar, ela não recupera mais. Enfim, o que aconteceu com essa pessoa muito rica? Ela está com uma doença gravíssima.
E hoje todo o dinheiro ele está gastando para o tratamento da doença. Porque é muito importante a gente olhar para dentro. Eu digo para as pessoas, você esqueceu da coisa mais importante, que nós somos humanos e somos mortais e que não existe o eterno. Você não é eterno. Nós não somos eternos. Nós estamos aqui no planeta de passagem. Se estamos aqui no planeta de passagem, você tem que dar o melhor. Eu tenho que dar o melhor para você e você tem que dar o melhor para mim. Lembrou que todos somos um? Expandir a consciência é isso. É se conectar com a essência maior, com a essência pura, com a luz, com o amor. Porque eu sou luz e você é luz. Todos somos luz. Então vamos tentar fazer com que essa luz fique cada vez maior. Não vamos mais ficar apagando a luz, olhando no externo, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Clara, muito obrigado. Obrigada. Espero que essas suas respostas tenham esclarecido as dúvidas dos nossos participantes. Muito obrigado pela palestra, muito obrigado pelas respostas. Obrigada também pela participação, gostei muito. Ok, e como eu disse anteriormente, agora chegou a hora do sorteio dos livros. Paz do Eu, Se a Vida Te Der um Limão. Os sortudos irão receber os livros em casa e devem enviar as informações... Autografado. Isso, autografado. Né? Devem enviar as informações para a nossa correspondência no e-mail, anotem aí, imprensa@portaleducação.com.br. Então vamos lá. O ganhador do livro, A Paz do Eu, foi o Milan. Não, desculpa, não é a Milan, é o Milan, tá? E o livro Se a Vida Te Der um Limão foi Neuziane Uli de Souza Lima. Tá? Eles devem entrar em contato, né, com a nossa produção, com a nossa equipe, para passar as informações da correspondência via e-mail. Mais uma vez, o e-mail é imprensa@portaleducação.com.br. Agradecemos a participação de todos e até o próximo Porta Palestras.